É por isso que caçadores não tocam em lobos com uma mancha branca no peito. Os lobos são animais extremamente perigosos. Quando os caçadores os veem, geralmente atiram sem pensar, porque depois de um ataque de lobo, dificilmente podem revidar. Mas lobos com uma mancha branca no peito não são tocados por caçadores. Por quê? Existe uma explicação? Sim. E agora você vai descobrir. Nesse episódio eu vou contar por que os caçadores não tocam em lobos com uma mancha branca no peito. Vamos nessa! Lenda. Para entender por que caçadores não fazem mal a esses lobos, eu devo contar uma lenda. Segundo essa lenda, um dia houve um incêndio na casa de uma família de 3 pessoas e um cachorro. Infelizmente, nem todos sobreviveram. Apenas a mulher e seu cachorro preto com uma mancha branca no corpo sobreviveram. A mulher aflita pediu a uma agência local um emprego como civicultora. O pedido foi atendido e ela se mudou para uma cabana de madeira na floresta com seu cachorro. Ela gradualmente se recuperou da tragédia e aprendeu a viver novamente. No início, a vida continuou como de costume, mas em algum momento ela começou a perceber que o cachorro estava desaparecendo por longos períodos na floresta. E ela estava preocupada com o cachorro, pois ele era tudo que ela tinha. Um dia, esperando o cachorro mais uma vez, a mulher viu que ele não vinha sozinho. Com ele veio uma loba, que decidiu ficar por lá. A mulher entendeu porque seu cachorro muitas vezes desaparecia na floresta, concordou em deixar a loba e até construiu um canil separado para o jovem casal. Apesar de tantos cuidados, a loba não gostava da presença humana, e toda vez que a mulher se aproximava do canil, ela rosnava e mostrava os dentes. Nascimento. Isso continuou por muito tempo, até que um dia ocorreu um incidente. Uma noite, o cachorro começou a arranhar a porta, ganindo lamentavelmente. A mulher saiu para o quintal, foi ao canil acompanhada de seu cachorro e viu que a loba estava deitada na cama e respirando muito mal. Então aconteceu algo que ninguém esperava. Nasceram filhotes de lobo. Incrivelmente, todos tinham as mesmas manchas brancas no peito que o pai, o cachorro preto da mulher. Luto. Parece que a vida da mulher após o nascimento dos jovens lobos deveria ter mudado para melhor, mas a felicidade não durou muito tempo. Um mês após o nascimento dos lobos, o cachorro morreu defendendo a casa de um urso. A mulher enterrou perto de uma grande bétula branca próxima. A loba permaneceu com a mulher e foi dedicada a ela até o fim. Logo ocorreu outro incidente. Um membro da autoridade local, que havia permitido que a mulher se tornasse guarda florestal e morasse em uma cabana de madeira na floresta, decidiu visitá-la. Enquanto ele estava dirigindo até lá, um lobo apareceu na estrada. O homem já havia começado a sacar sua arma para se defender, mas de repente ele reconheceu a loba como o animal de estimação da mulher. E ele se lembrou da existência dela. Chorando copiosamente, a loba mostrou a ele que ele deveria correr até a casa, que algo havia acontecido com a mulher. E foi isso que aconteceu. Quando o homem chegou à cabana de toras, viu que a mulher havia morrido. O fim. E quanto à loba e seus filhotes? Após a morte da dona, eles foram para a floresta. 3 anos depois, a loba morreu. Seu corpo foi encontrado no túmulo do cachorro preto com uma mancha branca no peito. Os filhotes cresceram e se tornaram líderes de suas matilhas. Os moradores conheciam essa história e sabiam por que esses líderes tinham manchas brancas em seus corpos. Em homenagem à mulher, à loba e ao cachorro preto, os caçadores concordaram em nunca tocar ou matar lobos com manchas brancas nos peitos. E os lobos com manchas únicas, por sua vez, nunca atacaram pessoas e gado. Foi assim que eles mostraram seu respeito e lealdade. Essa história mais uma vez confirma como os membros da família canina, incluindo os lobos, podem ser. Conhecemos a lealdade dos lobos e a atitude de pessoas em relação a alguns lobos especiais. Mas que outras coisas interessantes podem ser ditas sobre esses predadores? Muitas coisas. Fique ligado para descobrir os fatos mais interessantes e legais sobre os lobos que vão te surpreender. Relacionamentos. A lealdade dos lobos não se estende apenas às pessoas que os trataram bem ou aos membros de sua matilha. Eles são leais em seus relacionamentos. Falando sobre relacionamentos com animais, pensamos em muitos exemplos. Pombos apaixonados, um par de gatos gritando na primavera, pais de pinguins e assim por diante. Raramente pensamos em lobos, e não é à toa. Afinal, esses animais são extremamente monogâmicos. Criando um casal, os lobos permanecem nele por toda a vida. Além disso, na primavera, durante o período de cio, um lobo e uma loba podem deixar a matilha para ficar apenas um com o outro. E se comportam de forma extremamente doce e gentil, cuidando um do outro, fazendo carinho, se lambendo e mordendo afetuosamente um ao outro. Além disso, o pai está sempre envolvido na criação dos jovens lobos e cuida deles. Romper a relação entre lobos é quase impossível. Apenas uma coisa faz um lobo entrar em outro relacionamento:
a morte de sua cara metade. Tamanho. O lobo é um dos maiores animais terrestres, pelo menos é o que muitos pensam. Na verdade, nem todos os lobos são grandes. Há alguns na família dos lobos que são minúsculos. Por exemplo, o lobo indiano é bem pequeno para os padrões de lobos. Sua altura é de 45 a 75 centímetros e ele pesa cerca de 30 quilos. Ele até parece mais um cachorro do que um formidável predador selvagem. Mas o lobo cinzento, também conhecido como lobo comum ou apenas lobo, ainda é um gigante. É nele que pensamos quando falamos de lobos. Seu comprimento do corpo, excluindo a cauda, pode chegar a 160 centímetros. Sua altura é de 90 centímetros e seu peso é de 100 quilos. Há mais uma subespécie de lobo grande, o lobo do Vale do Mackenzie. Pesa menos que o lobo cinzento, mas sua altura é a mesma. Esses lobos têm membros grossos e alongados que usam para andar em terrenos acidentados. É muito importante que eles tenham esses membros, porque eles vivem na América do Norte e se instalam nas escarpadas montanhas rochosas, entre outros lugares. Exterminação. Os lobos são inerentemente predadores. Por isso não é surpreendente que eles causem problemas para humanos. Há alguns séculos atrás, os lobos eram um grande problema para os europeus, particularmente para os fazendeiros britânicos e irlandeses. Na Irlanda, ao mesmo tempo, havia tantos desses predadores em geral, que a profissão de caçador de lobos era quase a mais popular entre a população local. E ao que parece, os habitantes locais gostaram tanto que os lobos da Grã-Bretanha e da Irlanda foram exterminados no final do século XVII. Embora haja rumores de que alguns indivíduos foram encontrados até o século XIX. Agora esses animais foram completamente exterminados na maior parte da Europa. Matilhas selvagens individuais conseguem sobreviver em florestas remotas e áreas montanhosas da Rússia, Romênia e Grécia. Em alguns países restam muito poucos lobos. Por exemplo, na Itália existem apenas algumas centenas deles, e na Suécia cerca de uma dúzia de lobos. Em qualquer um desses lugares, os lobos estão sob a proteção do Estado. Na Europa, a questão de preservação da população de lobos é aguda, mas não é tão fácil preservá-la. Ataque. Todo mundo já ouviu falar sobre ataques de lobos. Esses animais, sendo predadores, são capazes de atacar pessoas. E tais ataques são muitas vezes trágicos. Mas na verdade é que as histórias de ataques de lobos são exageradas. Esses animais não atacam todos os humanos que estão à sua vista. Eles até preferem evitar os humanos. A exceção pode ser em tempos de fome. Nesse caso, um lobo agressivo e raivoso pode realmente atacar quem passa por ele. O mesmo se aplica a lobos que, em geral, vivem em locais onde não há muita presa. Há outra razão para um lobo atacar uma pessoa, se o lobo estiver doente de raiva. Nesse caso, pode atacar alguém que passa sem motivo óbvio. Um lobo raivoso é considerado o mais perigoso, porque a raiva torna os animais muito agressivos e faz dos lobos assassinos hiperagressivos. Uivo. O uivo de um lobo é uma de suas principais características. Em filmes de lobos ou lobisomens, os diretores geralmente sempre mostram pelo menos uma ou duas cenas com lobos uivando. Come on, human again. Hold it. Count to 10, human again. 10. It's all right, it's not full moon. Honestly, get out of here. Take your humans. That guy in the bow tie, he's going to go first. Those kangaroos, get out of here. E um lobo uivando para a lua é uma cena clássica. Mas por que eles uivam? Eles não gostam da lua? Na verdade, o uivo do lobo é um meio de comunicação. Quando os lobos uivam, eles se comunicam com seus congêneres a uma grande distância. Por meio de uivos, eles podem alertar sobre o perigo, informar sobre algo, indicar sua posição e até reivindicar territórios. E eles podem fazer isso individualmente ou em grupo, e cada um deles tem suas próprias funções. Um único uivo é um meio de comunicação entre os membros da família. Um sinal de presa, um alarme, um chamado para acasalar e um aviso de que o território está ocupado. O uivo em grupo, por outro lado, é necessário para manter o desejo de união na matilha. Cérebro e inteligência. Os cães domésticos são considerados animais inteligentes e compreensivos. Mas e quanto seus ancestrais diretos, os lobos? Eles também não são estúpidos. Os cientistas descobriram que o cérebro de um lobo é 15 a 30% maior do que o de um cachorro. Em geral, o tamanho do cérebro em si não significa nada. Por exemplo, as cachalotes têm a maior massa cerebral conhecida de todos os animais existentes. Em média, é cerca de 8 quilos em machos adultos. No entanto, as cachalotes não são notáveis por sua inteligência. Os lobos, por outro lado, são diferentes. Um grande cérebro, nesse caso, está diretamente relacionado a uma inteligência avançada. Um lobo pode se lembrar de informações mais úteis e necessárias do que um cachorro. Além disso, os lobos são bons em aprender. Os cientistas também realizaram um experimento no qual bebês de cães e lobos aprenderam a abrir uma caixa de guloseimas. Todos os filhotes de lobo lidaram com a tarefa, enquanto apenas 40% dos filhotes de cachorro conseguiram.
Isso é tudo, pessoal. Você gostaria de conviver com um lobo? Diz pra mim nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima.